Retornamos para o nosso segundo bloco dos estudos sobre o inadimplemento das obrigações. Na primeira parte, trabalhamos o conceito de inadimplemento, destacando as suas primeiras características, relembrando que, por vezes, o descumprimento da obrigação não gera responsabilidade, porque existem formas extraordinárias de extinção, tais como novação, compensação, confusão e remissão de dívidas. Falamos também sobre as espécies de inadimplemento, notadamente destacando e diferenciando inadimplemento absoluto de inadimplemento relativo. Pois bem, nesta segunda parte, neste segundo bloco, nós falaremos sobre mora. Mora. O que é mora? Pergunta bastante recorrente. O que se entende por mora? E eu gostaria, de início, destacar o que não é mora. Mora não é sinônimo de demora, tá? Nem uma expressão que decorre de demora. Certa vez eu perguntei em sala de aula, na universidade, o que é mora? E um aluno me respondeu: professor, mora nada mais é do que o atraso. O atraso no cumprimento da obrigação. Mora é um termo que decorre da expressão demora. Não, não é. Tá? Mora não é sinônimo de atraso. A expressão mora não decorre de demora. Também não. Ok? Porque mora não se configura apenas quando há um atraso. De fato existe uma relação muito próxima entre o atraso no cumprimento da prestação e o estudo sobre a mora. Porque uma das causas, uma das hipóteses em que configura-se mora é exatamente no atraso do cumprimento da prestação. Mas cuidado, porque é muito comum dizer, mora vem de demora. Não. Mora não é sinônimo de demora. Tá? Não é sinônimo de demora e não se configura apenas quando o pagamento é realizado fora do prazo. Tá? A mora ela não se configura apenas quando o pagamento é realizado fora do prazo. Nós temos mora quando há o descumprimento da prestação obrigacional ou quando o pagamento é realizado fora do tempo, fora do lugar ou de forma diferente do que foi contratado. Quando estudamos sobre o pagamento direto, nós vimos lá quando se deve pagar, como se deve pagar, quando se deve pagar. Pois bem, temos mora quando há o descumprimento da obrigação, pura e simples, ou quando o pagamento ele é feito fora do prazo, em local distinto ou de forma diferente da que foi acordada pelas partes. Em todas as situações, observe, não é apenas tempo. Local e forma também podem ensejar mora. Nós estudamos na última parte, se estamos em busca de um conceito de mora, mora nada mais é do que o inadimplemento relativo. Inadimplemento relativo. Exatamente. A diferença entre mora e inadimplemento absoluto é que no inadimplemento absoluto a prestação não foi cumprida e agora não tem mais como ser cumprida ou não é mais útil ao credor. Já na mora, o que temos é o inadimplemento relativo. De fato, a obrigação não foi cumprida. Ou foi prestada fora do prazo, fora do local, de forma distinta do que foi contratada. Mas fato é, ainda tem como ser cumprida
e ainda tem como ser cumprida de forma útil ao seu credor. Por isso é que destaco aqui, conforme analisado anteriormente, mora nada mais é do que o inadimplemento relativo da obrigação. Ou seja, não cumprimento de uma prestação que ainda é útil ao credor e, portanto, ainda é passível de ser executada especificamente. A mora se configura quando o pagamento não é realizado no tempo, lugar ou forma convencionado pelas partes. Mora não é demora. A mora ela não se configura apenas quando do pagamento fora do prazo. A mora ela não se configura apenas quando chegou lá o termo ajustado pelas partes e o pagamento não foi realizado. Não. A mora ela se configura quando não houve o pagamento no tempo, lugar ou forma convencionados pelas partes ou estabelecidos em lei. Okay? Por isso eu faço questão de trazer aqui para vocês, tá, uma lição extremamente relevante do grande mestre Carlos Roberto Gonçalves, né, um dos principais civilistas, para mim, o civilista mais didático, tá, para estudos. Eu até gosto um pouco mais de outros civilistas, por serem mais profundos, mais atualizados, etc. Mas o Carlos Roberto Gonçalves tem uma didática realmente impecável. E o Carlos Roberto Gonçalves nos traz a seguinte lição, diferenciando mora de inadimplemento absoluto. Mora de inadimplemento absoluto. Veja lá. Embora os dois institutos sejam espécies do gênero inadimplemento ou inexecução das obrigações, diferem no ponto referente à existência ou não ainda de utilidade ou proveito ao credor. Havendo utilidade ou proveito ao credor, a hipótese será de mora. Não havendo, será de inadimplemento absoluto. Por isso do quadrinho que nós fizemos, né? Por isso que do quadrinho que nós fizemos, inadimplemento e inadimplemento se divide em duas espécies. Inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo. O inadimplemento relativo é o que nós chamamos de mora. Qual a diferença entre eles? No inadimplemento absoluto, não há mais a possibilidade da prestação ser cumprida de forma útil ou proveitosa ao credor. Já no inadimplemento relativo ou mora, de fato, não houve o pagamento no tempo, no lugar ou na forma convencionado ou previsto em lei. Mas ainda é possível o cumprimento dessa prestação de forma útil, de forma proveitosa para o credor. Inadimplemento relativo, mora. Mora. Ok? Perfeito. Existem espécies de mora. Existem espécies de mora. E a depender da espécie, efeitos distintos serão produzidos. Em regra, temos duas espécies. Na Gênesis, na origem, nós temos duas espécies de mora. A mora do devedor, a mora do credor. Mora é o descumprimento da obrigação, considerando o tempo, o lugar ou o modo que se convencionou. Mora nada mais é do que o descumprimento da prestação no tempo, lugar ou modo convencionados ou previstos na lei, mas ainda possível de ser cumprido de forma útil. Esse descumprimento pode ter decorrido de ato causado pelo devedor.
O devedor simplesmente não cumpriu. Mas pode ter acontecido a situação em que o devedor se propôs a cumprir, mas o credor não aceitou. Portanto, o descumprimento relativo, o inadimplemento relativo da obrigação, a mora, pode ter sido causado pelo devedor ou pelo credor. Daí surgem as duas primeiras espécies. Mora do devedor, denominada de mora solvente, ou debitores, mora do devedor, denominada solvente ou debitores. E a segunda espécie, a mora do credor, chamada de mora acipiendi ou creditores. Ok? Duas espécies iniciais. Mora do devedor, mora solvente, debitores, ou mora do credor, mora acipiendi, ou mora creditores. Veja lá o artigo 394 do Código Civil, que identifica exatamente essas espécies aqui, aqui transmitidas, né? Veja lá. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar ou modo ajustado, e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer. Perfeito? Perfeito aqui a explicação, perfeita a disposição legislativa. Artigo 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar, forma que a lei ou convenção estabelecer. Vamos falar primeiro sobre a mora do devedor, né? Considera-se em mora o devedor que não realizar o pagamento no tempo, lugar ou modo convencionado previsto na lei. Mora solvente, mora debitórios. Ok, perfeito. Com relação à mora do devedor, existem duas subespécies. Exatamente. Nós temos duas espécies no início, nós temos duas espécies originalmente, mora solvente, do devedor, mora acipiendi do credor. E aí, com relação à mora do devedor, temos duas subespécies. Mora ex re e mora ex persona. Ah, professor, latim. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constante no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site.
E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço e espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui! Tchau! Clique lá.